lá, pessoal, na aula anterior, nós estudávamos a questão da integração da legislação tributária, vimos o artigo 108, com os métodos de integração na ausência de uma disposição expressa na lei, analogia, princípio geral de direito tributário, princípio geral de direito público e equidade, aplicados naquela ordem. E estudamos os artigos 109 e 110 do Código Tributário Nacional, que tratam da integração do direito privado com o direito tributário. Então, só para nós reforçarmos essa questão dos artigos 109 e 110, vamos olhar uma figura que nos ajuda nesse entendimento. Vamos lá. Nós vimos que o direito privado tem as suas próprias definições, institutos, conceitos, normas, mas está limitado pelo direito tributário. Por quê? Não pode aplicar às suas definições efeitos tributários. Isto, quem o faz, é o direito tributário. Então, como eu dei o exemplo, o direito privado, o Código Civil, traz o conceito de propriedade, traz o conceito de bem imóvel, mas não pode determinar que a propriedade sobre o bem imóvel seja fato gerador de tributo, porque aplicar efeitos tributários cabe ao legislador tributário. Então, é uma limitação do direito privado. Esbarra na competência do legislador tributário. Por outro lado, vimos que o legislador tributário também esbarra na competência do legislador privado, do direito privado. Por quê? Ao atribuir efeitos tributários, o legislador tributário não pode modificar as definições do direito privado. Então, o legislador tributário não pode, por exemplo, determinar que uma modificação de um conceito do direito privado previsto expresso ou implicitamente na Constituição Federal ao atribuir efeitos tributários. Então, no exemplo que eu havia dado, para reforçar bem, o conceito de propriedade está previsto na Constituição Federal ao definir competência tributária, imposto sobre a propriedade de veículos automotores, imposto sobre a propriedade territorial rural e por aí afora. Então, o conceito de propriedade não pode ser alterado pelo legislador tributário, porque está previsto expressa ou implicitamente na Constituição ao atribuir efeitos, ao atribuir competência tributária, definir e limitar competência tributária. Mas vimos que alguns conceitos do direito privado, por não estarem expressos ou implicitamente previstos na Constituição, podem ser alterados. Dei o exemplo do conceito de solidariedade, que no direito privado admite o benefício de ordem e no direito tributário não admite, de acordo com o artigo 124, parágrafo único do CTN. Então é importante lembrar sempre dessa figura que determina a integração da legislação tributária. Ou seja, a integração dos dois ramos do direito privado e do direito tributário. Muito bem. O nosso último assunto dentro deste título, legislação tributária, é interpretação da legislação tributária. Interpretação da legislação tributária. E nós agora vamos conhecer esse último e fácil capítulo do título legislação. Interpretação da legislação. Nós podemos dizer que temos uma regra para interpretar a legislação. Vamos lá conhecê-la. A interpretação, a regra geral, determina que utilizam-se quaisquer métodos de interpretação previstos na hermenêutica. A hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação das leis. É a hermenêutica. Então, minha gente, a regra geral é essa: utilizam-se quaisquer métodos previstos na hermenêutica. Voltando para mim, então, existe a interpretação teleológica, lógico-sistemática, histórica, benigna, literal, diversos tipos, inclusive a interpretação autêntica que nós vimos ao estudar esse título de legislação, né?
no artigo 106, inciso 1º do CTN, que determina que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, sempre que for expressamente interpretativa excluída a aplicação de penalidade. Vimos que este fato jurídico, uma lei interpretando outra lei, a este fato jurídico dá-se o nome de interpretação autêntica, é um tipo de interpretação previsto na hermenêutica, dentre outros diversos tipos. Então, como regra geral, o legislador dá essa abertura, o legislador do CTN dá essa abertura ao aplicador da lei para interpretar a legislação tributária através de quaisquer desses métodos previstos na hermenêutica. No entanto, esse mesmo legislador faz algumas restrições, o CTN faz algumas restrições. Ele exige que determinadas matérias sejam interpretadas de determinada forma. Então, a regra geral é realmente utilizar-se quaisquer métodos previstos na hermenêutica, mas existem exceções. Vamos lá para a tela. Então, a regra geral é utilizar-se quaisquer métodos previstos na hermenêutica. No entanto, o CTN só exige determinados tipos de interpretação nos artigos 111 e 112 do Código Tributário Nacional. Muito bem, então voltando para mim, são as duas exigências do CTN. Vamos ver agora. O artigo 111 exige interpretação literal. E o artigo 112, interpretação benigna. Vamos conhecer todos os aspectos com relação a isso. Então vamos primeiro para o artigo 111. Vamos lá. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre, primeiro, suspensão ou exclusão do crédito tributário. Voltando para mim, nós vamos estudar no título crédito tributário, mas já temos que ter uma noção, já comentamos aqui alguns aspectos sobre isso, que a relação obrigacional tributária é um pouco diferente da relação obrigacional privada. E dentre essas diferenças está o fato da necessidade do lançamento para constituir o crédito tributário, para constituir o direito da Fazenda Pública cobrar. Ao ocorrer o fato gerador, surge a obrigação tributária, mas o direito da Fazenda Pública cobrar depende desse lançamento, é o chamado crédito tributário. Uma vez constituído, isso tudo nós vamos estudar, constituído o crédito tributário pelo lançamento, 3 hipóteses podem ocorrer. Pode ocorrer a extinção do crédito tributário, de 11 formas previstas no CTN, pagamento, compensação, transação, remissão, prescrição, decadência e outros mais. Podem ocorrer 6 formas de suspensão da exigibilidade. Moratória, depósito montante integral, reclamações de recurso, concessão de medida liminar e mandado de segurança, concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras ações judiciais e o parcelamento. Só estou citando como exemplo, porque nós vamos estudar isso tudo com detalhes. E existem 2 hipóteses de exclusão do crédito, que são isenção e anistia. Vamos estudar isso tudo. Então, são 11 hipóteses de suspensão, 11 hipóteses de extinção do crédito, 6 de suspensão do crédito e 2 de exclusão. Então, muito cuidado que o CTN, no artigo 111, exige interpretação literal apenas para as hipóteses de suspensão e exclusão, de extinção não. Muito importante atentar para isso. Vamos para o inciso 2º. Interpreta-se literalmente a outorga de isenção. O que é redundante, na medida em que o inciso 1º já trata da exclusão, e a exclusão é isenção e anistia, mas é um dispositivo repetitivo comum no direito. E o inciso 3º, a dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Isso tem que ser interpretado literalmente. Legal? Interpretação literal sobre esses aspectos. Tem que decorar. SWOLD,
suspensão ou exclusão, outorga de isenção e dispensa do cumprimento de obrigação acessória. Su ou de. Muito bem. Esta é a interpretação literal. No entanto, o artigo 112 exige interpretação benigna, mais favorável ao contribuinte. Vamos lá para o artigo 112. A lei tributária que define infrações ou lhe comine penalidades interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, ou seja, interpretação benigna, em caso de dúvida quanto, primeiro, a capitulação legal do fato. Então, voltando para mim. Se você, como fiscal, está na dúvida se aquele ato praticado pelo sujeito passivo está capitulado na lei, está previsto na lei como infração, exatamente aquele ato você tem que interpretar favoravelmente ao contribuinte. Vamos adiante. Inciso segundo, com relação à natureza ou às circunstâncias materiais do fato ou à natureza ou extensão dos seus efeitos. Voltando para mim, em resumo, com relação às provas. Se você está com dúvida com relação às provas, decide favoravelmente ao contribuinte. Vamos mais. Inciso terceiro, a autoria, imputabilidade ou punibilidade. Se você está em dúvida se o contribuinte é autor daquela infração, se você pode imputar a responsabilidade a ele ou puni-lo, decide favoravelmente. E, finalmente, no inciso quarto, a natureza da penalidade aplicável ou a sua graduação. Ou seja, se você está na dúvida, voltando para mim, como fiscal, se aplica uma multa de 100% ou de 80%, vai aplicar a multa de 80%. Decide favoravelmente ao contribuinte. Eu falei com vocês que o artigo 111 tem que ser decorado, as hipóteses de interpretação literal, mas o artigo 112, minha gente, pode ser resumido numa única frase: indúbio pró contribuinte. Se a legislação é sobre infração e a dúvida com relação a qualquer que seja, se a capitulação legal, as provas, as circunstâncias materiais, a autoria, imputabilidade, punibilidade ou natureza ou graduação da penalidade, decide-se favoravelmente ao sujeito passivo, indúbio pró contribuinte. Certo? Esta é a interpretação benigna exigida pelo artigo 112. Mas vamos mais adiante para ver mais detalhes. O STJ determina que o artigo 112 do CTN, que recomenda a interpretação mais favorável, somente terá pertinência quando houver dúvida na exegese, ou seja, na interpretação da norma punitiva. Não é sempre aplicado de forma mais benéfica, é só quando houver dúvida. Além disso, também o STJ determina que em matéria de juros não se aplica a legislação mais benéfica ao contribuinte, porque não estão em discussão as hipóteses do artigo 112 do CTN. Não há uma legislação sobre infração sobre a qual há dúvida. Somente quando há índice oficial específico ou é afastado por inconstitucionalidade da lei que o fixou, é que se aplica o índice comum previsto no artigo 161, parágrafo 1º do CTN, que é o juros de mora de, no máximo, 1% ao mês. Portanto, o que determina o STJ nessa posição é muito simples. Voltando para mim, o artigo 161, parágrafo 1º, determina, que nós vamos chegar lá depois, no título crédito tributário, que se a lei não fixar os juros de mora, eles serão calculados à taxa de 1% ao mês. O que o STJ está determinando é que isso se aplica quando não há uma disposição sobre os juros de mora. Quando houver, prevalece ela. Não há dúvida com relação a isso. Legal? Essa é a posição do STJ. Mas vamos adiante, só para terminarmos esse assunto. Portanto, vamos resumir. Artigo 111 interpreta-se literalmente as hipóteses de suspensão ou exclusão do crédito, outorga concessão de isenção e dispensa de obrigação tributária acessória. Você sabe que existem dois tipos de obrigação tributária: principal, que envolve pagamento, e acessória, que é tudo aquilo que não envolve pagamento. Obrigação de emissão de nota fiscal, obrigação de inscrição estadual, proibição de manter em local não inscrito mercadoria estocada e por aí afora. Obrigações que não dizem respeito a pagamento. E, finalmente, o artigo 112, que determina que
exige, na verdade, a interpretação benigna, mais favorável ao contribuinte, quando houver qualquer dúvida com relação a quaisquer dessas circunstâncias que nós vimos lá no artigo 112 do CTN. E no último quadro, é aquele quadro que eu faço com resumo, com a letra menor, mas para quem está com material fica mais fácil ter uma visão geral da interpretação literal e benigna. Lembrando sempre que é exigida só nesses dois artigos, 111 e 112, que é exigido determinado tipo de interpretação. Como regra, portanto, utilizam-se quaisquer métodos de interpretação previstos na hermenêutica. Muito bem, então com este assunto nós terminamos o título Legislação Tributária e já no próximo encontro vamos resolver os exercícios relativos a esse título Legislação Tributária. Ok? Sempre vamos fazer assim. Terminamos um título, entramos com a bateria de exercícios a respeito desse título. Legal? Até lá então.